pelo menos no que diz respeito à diversidade humana, a ciência ela tem sido perversa em muitos momentos. O epistemicídio são todas essas práticas que negam, ou que nos nega, ou que nos expropria da condição de sujeitos de conhecimento, de produtores de cultura, de conhecimento, de ciência. Todo esse procedimento de negar ao outro como sujeito cognoscente produziu uma redução do horizonte de conhecimento possível para a humanidade. Pensando nesse processo, né, a gente desde 2018 tem a rede de arqueólogos negros, que é a Negráquio, e que reúne vários arqueólogos e arqueólogas negras no Brasil, no intuito de também dar um pouco de visibilidade, né, dentro da arqueologia para os outros profissionais e estudantes negros. E também, de certa forma, a gente está tentando construir um banco, né, de referências negras, né, de autores dentro de nós, quanto autores que estão produzindo, né, mas que não tem tanta visibilidade quanto teria, né, se fosse outras pessoas dentro da arqueologia, né, que a gente ainda é uma arqueologia muito elitista, branca, né, e ainda tem muito os outros falando pela gente. Então, a gente também tem esse espaço, né, que a gente está criando e desenvolvendo para estratégias, né, de resistência, né, dentro da arqueologia. A biblioteca sempre fez parte da minha vivência universitária. Eu sempre estive na biblioteca, estudava na biblioteca, alugava, né, emprestava os livros que tinham disponíveis na biblioteca, e isso foi muito importante no meu processo de formação e muito importante para a minha vivência enquanto universidade também, né? A universidade para além da sala de aula, a universidade como todos os espaços que compõem, que fazem parte da nossa vivência dentro desse lugar que acompanha a nossa trajetória por 4 anos ou mais de 4 anos. Depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, então esse espaço da biblioteca, depois fora da UFOPA, né, também fez parte da minha vivência, e a biblioteca, sem dúvida nenhuma, a meu ver, é um dos espaços centrais no nosso processo de formação. Falando em especial das bibliotecas, as bibliotecas nessa perspectiva antirracista, interseccional, pensar esse espaço como um espaço de representatividade, de epistemologia negra, negres, né? Para a gente pensar a produção, mas pensar o nosso lugar também, escrever nossas narrativas e saber a quem referenciar, saber a quem fundamentar, para a gente também fortalecer a nossa escrita. Eu acredito muito nessa produção porque é desse chão que eu venho. A partir do momento que eu passei a me aproximar de mim mesma, enquanto mulher negra, eu comecei a estudar mulheres negras também, que fazem parte da filosofia, que fazem parte da literatura. E isso me trouxe um fortalecimento e um enriquecimento também intelectual. E essa intelectualidade preta, ela precisa ganhar visibilidade, né, dentro da biblioteca, principalmente autores negras, né, nos grupos de estudo que a gente está desenvolvendo o projeto. A gente traz narrativas de referências, de intelectuais, de pensadoras negras, da diáspora amazônicas, afro-amazônicas, né? A gente tem estudos das escritas da professora Zélia Amador de Deus, que fala sobre a Nancy, que é uma escrita super importante para a gente conhecer e entender como que essa escrita é tão fortalecedora e é tão do nosso chão também, né? Uma mulher preta, que está na luta antirracista já faz bastante tempo, que é fundadora da CEDEMPA, do Centro de Defesa do Negro do Pará, desse movimento, que é interessante a biblioteca também manter esse contato com a comunidade, com os movimentos sociais, que foi também a partir do movimento social, né, que veio ser discutida a legislação 10.639, é uma vitória do movimento social também, e a professora Zélia Amador traz isso para a gente também, né? Esse conhecimento, essa luta, essa legislação antirracista para a gente pensar a nossa escrita, nesse fortalecimento também, e de inspirar outras pessoas e a própria universidade a pensar essa epistemologia, né? Única da turma, né? Mulher negra, e
Ao meu ver, dentro, principalmente, como a gente está trabalhando, né, da literatura, de autores negros dentro da universidade, dentro da nossa biblioteca, eu vejo como um passo muito importante, né, no processo de divulgação desses autores e ampliar o nosso espaço, né, como um meio de conhecimento e que não deve ser limitado. Pensar dentro das diversas perspectivas, né, não a partir de um olhar neutro, branco, né, eurocêntrico, que a gente percebe que... Hoje eu vi uma imagem, por exemplo, né, essa representatividade na literatura, que depois de tantos anos, né, hoje que a gente tem um passo de enxergar nos livros de ciência a representatividade de uma gestante negra e um bebê negro, né, nesse processo, tanto no processo de ciências reprodutivas, né, só tem mulheres, figuras de imagem branca. Então, essa representatividade, tanto na literatura quanto nos livros, né, imagens também, a gente enxerga como importante e que tem um passo, ainda que longo, né, chegar, mas devagarzinho a gente pode dar abertura para esses processos e como a universidade deve fazer, ser uma perspectiva mais ampla, né, e que está aberta a diversos olhares. O acervo da biblioteca, com esse volume, né, crescente de autoras negras, de autores negros, de autoras indígenas, eu acho que vem justamente ao encontro da possibilidade da gente pensar uma universidade epistemologicamente mais diversa e uma universidade que traga para a sua base de formação também o pensamento de intelectuais negras e negros. A Carolina de Jesus era uma mulher catadora de papel, que migrou de Minas Gerais para São Paulo, morou durante parte da sua vida na favela de Canindé, que foi quando ela escreveu esse livro, que na verdade eram os diários de Carolina de Jesus, né? Que depois foram publicados como livro, que se chamava Quarto de Despejo. E Quarto de Despejo porque Carolina faz uma alusão ali na obra, de que a favela é o quarto de despejo, ou seja, é aquilo que a sociedade não quer, aquilo que a sociedade rejeita. Tudo aquilo que não presta estaria na favela, né? É aquilo que, em termos de pensamento social brasileiro, a gente relega para a condição de subalternidade. E, embora eu acho que o livro da Carolina de Jesus é um livro, a obra dela como um todo, uma obra muito complexa, porque em Quarto de Despejo a gente consegue acessar aquilo que de mais íntimo a Carolina traz para nós da vivência cotidiana dela. Os sonhos dela, os desejos dela, os medos dela, a criação dos filhos dela. Mas, pelos olhos da Carolina de Jesus, a gente também tem condições de refletir junto com ela sobre as condições do Brasil daquele momento, da década de 60. Então, Carolina traz pra gente, e aí eu sou antropóloga, né, de formação, então eu também fiz esse movimento de me apropriar, de pegar emprestada Carolina de Jesus pra gente pensar dentro do campo das ciências sociais. Então, através dos olhos da Carolina de Jesus, a gente vai acessando possibilidades, vai construindo possibilidades de pensar a estrutura da sociedade brasileira naquele momento, né? Então, ela fala da fome, por exemplo, ela fala da política, por exemplo, e ela vai descrevendo isso como narrativas do cotidiano dela. Então, para nós da antropologia, por exemplo, é muito interessante a gente perceber como é que Carolina vai ao encontro, por exemplo, do que a gente constitui enquanto etnografia, né? Enquanto método antropológico. Então, a gente vai nas descrições da Carolina, nas reflexões que ela elabora sobre o cotidiano dela, dos filhos dela, da favela de Canindé, dos lugares onde ela trabalha, das ruas que ela percorre para catar lixo. A gente vai junto com ela acompanhando o que é o Brasil daquele momento e as críticas que ela vai tecendo também, né? Então, Carolina, eu entendo, traz pra gente, ou abre pra gente a possibilidade, dentro da antropologia, de a gente pegar ela emprestado para pensar metodologia, para pensar escrita, para pensar reflexão sociológica, né? Então, é uma autora riquíssima, assim, é uma intelectual que abre pra gente um campo de possibilidades muito vasto, muito, muito além da literatura, por exemplo, né? Que é o que uma outra autora aqui do acervo da biblioteca faz também, que é Conceição Evaristo. Então eu entendo como que essas duas autoras, a partir de obras, né, de um conjunto de obras muito vasto, em momentos diferentes de Brasil, também se tocam na medida em que, através delas, dos escritos delas, que são escritos literários, a gente consegue, dentro do campo das ciências sociais, pegar elas emprestadas para fazer uma reflexão, por exemplo, sobre o pensamento social brasileiro, sobre a sociedade brasileira. Então, acho que a biblioteca oferece para a gente essa possibilidade na medida em
em que a gente consegue acessar esses livros aqui no acervo. E acho que para as estudantes isso faz muita diferença. Porque uma coisa também é eu mandar um texto digitalizado para as minhas estudantes e para os meus estudantes. Outra coisa é elas e eles terem a possibilidade de acessar um livro físico, né? De conhecer, por exemplo, a biografia da Carolina de Jesus através de um livro que elas e eles podem pegar aqui no acervo da biblioteca. Eu acho que isso é incomensurável, assim, a diferença que isso faz no processo de formação dessas estudantes e desses estudantes. Quer dizer, Mandela dizia, ninguém nasce odiando, nós aprendemos a odiar outros seres humanos. Mas se a gente aprende a odiar, a gente também pode ser capaz de inverter isso e sermos capazes de ensinar a acolher, aceitar e nos regozijar com a diversidade humana. Reparem nas mãos das mulheres que pesem, os dedos dedilham a crença e o amor, a boca só letra oração invisível na trama do pão que o diabo amassou. São essas mulheres que guardam segredos, que curam, que choram e fazem de tudo, que quebram quebrando a dor do menino que o olho riscou. Dona Didita pegue a vassourinha, santa medicina é a fé. Venha menino sorrir para o mundo, desejo profundo foi crer. Dona Didita pegue a vassourinha, santa medicina é a fé. Venha menino sorrir para o mundo, desejo profundo foi crer em reza de mulher.